A teoria do alienígena ancestral explora a possibilidade de que alienígenas tenham visitado nossos antepassados ou mesmo foram os responsáveis pela nossa criação. Será que os deuses do passado eram alienígenas? E se for verdade? Conto com o seu like e, se não for inscrito por aqui, inscreva-se. Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde a sua fundação, a teoria do alienígena ancestral tem se popularizado graças a autores como Erich von Däniken, em Eram os Deuses Astronautas, e mais recentemente, o programa transmitido pelo History Channel, Alienígenas do Passado. Estas teorias adoram analisar antigos textos religiosos, mesmo que muitas de suas passagens tenham um quê de verdade. Histórias como a de Jonas ser engolido por uma baleia, por exemplo, parece ser bastante improvável. Na verdade, algumas pessoas acreditam que o conto de Jonas seja uma paródia dos mitos gregos. Mas Giorgio Tsoukalos não só acredita piamente na história, como também afirma que há muito mais por trás dela. Para Erich von Däniken, a Bíblia está cheia de mistérios e contradições. O Gênesis, por exemplo, começa com a criação da Terra, que é contada com absoluta precisão geológica. Mas como a pessoa que escreveu este livro sabia que os minerais precederam as plantas e as plantas aos animais? Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 28, traz um longo relato muito minucioso sobre a catástrofe de Sodoma e Gomorra. O trecho do livro conta que à tardinha chegaram 2 anjos a Sodoma, quando o pai Ló estava justamente sentado à porta da cidade. Obviamente, Ló esperava esses anjos, que logo se revelaram como homens, pois Ló os reconheceu imediatamente e os convidou hospitaleiramente a pernoitarem em sua casa. Os libertinos da cidade, narra-se a Bíblia, desejam coabitar com os varões estrangeiros. Estes, porém, com um único gesto, foram capazes de cegar os perturbadores da paz, que ainda assim continuavam tateando, buscando os estrangeiros para ter relações com os mesmos. Os anjos convidaram Ló a conduzir sua mulher, seus filhos e filhas, os genros e as noras, imediata e urgentemente para fora da cidade, pois, em pouco tempo, a cidade seria destruída. Para Däniken, a partir dos relatos sobre o que aconteceu à família de Ló, não há dúvida de que os anjos, que o autor sugere que sejam aliens, dispunham de um poder desconhecido pelos habitantes da região. Enquanto Ló ainda hesitava, puxaram ele para fora. Deve ter se tratado de questão de minutos. Eles ordenaram que Ló fosse para as montanhas e não olhasse para trás. O que realmente teria acontecido em Sodoma? Não é possível imaginar que Deus Todo-Poderoso esteja preso a qualquer esquema cronológico. Então, por que essa pressa dos anjos? Ou a destruição da cidade teria sido pré-fixada para aquele exato momento numa contagem regressiva de conhecimento desses anjos? Por que Ló e sua família deveria ir para as montanhas a qualquer custo? E por que não deveria olhar para trás nenhuma vez, em momento algum? São apenas partes dos questionamentos de Erich von Däniken. O autor faz um comparativo com as bombas atômicas lançadas sobre o Japão e analisa afirmando que sabemos que os seres vivos expostos ao efeito direto da radiação morrem ou adoecem incuravelmente. Imaginemos que Sodoma e Gomorra tenham sido destruídas a partir de um plano por meio de uma explosão nuclear. Para o autor, Erich von Däniken, talvez os anjos quisessem simplesmente destruir um perigoso material atômico, aproveitando o ensejo para aniquilar grupos humanos que lhes eram desagradáveis. Quem tivesse de sair ileso, como a família de Ló, precisaria ficar a alguns quilômetros de distância do centro da explosão, nas montanhas.
As paredes rochosas absorvem naturalmente os perigosos raios, mas a mulher de Ló virou-se e olhou diretamente o sol atômico e, por isso, sucumbiu na hora. Depois vem aquela chuva de fogo e enxofre que Deus mandou e que reduziu Sodoma às cinzas. Daniken analisa que o Antigo Testamento dá descrições insistentes em que Deus sozinho ou seus anjos, sob grande ruído e forte desenvolvimento de fumaça, descia em voo direto do céu. Uma das descrições mais originais dessas ocorrências foi-nos legada pelo profeta Ezequiel. Ezequiel indica uma data bem precisa para a aterrissagem desse veículo. Ele também vê, em observação exata, algo que brilha e é radiante e levanta enorme nuvem de areia do deserto vindo do norte. Na análise de Daniken, ele sugere que imaginemos que o Deus onipotente das religiões teria este Deus necessidade de vir correndo de uma determinada direção? Não pode ele diretamente chegar a qualquer lugar que queira? No texto, Ezequiel descreve o veículo no qual teria uma roda se encontrava no meio de outra. Quanto a isso, Daniken diz que, de acordo com nossos atuais conhecimentos, ele viu algo parecido com um helicóptero anfíbio. Os deuses falaram com Ezequiel e instaram para que restaurasse a lei e a ordem na terra. Receberam-no em seu veículo e confirmaram que ainda não haviam abandonado a terra. A ocorrência causou forte impressão sobre Ezequiel, pois descreveu sobre o estranho veículo mais 3 vezes. Ezequiel levou a missão muito a sério e transmitiu aos outros as indicações dos deuses. Mas quem teria falado com Ezequiel? Que espécie de seres eram? Para Daniken, deuses, segundo a concepção tradicional, certamente não eram, pois esses provavelmente não necessitavam de um veículo para ir de um local a outro. Em um outro momento, Deus instruiu Moisés com clareza de que deveria chegar perto da Arca da Aliança. Deu instruções precisas sobre a vestimenta a ser usada e o calçado apropriado. A despeito de todos esses cuidados, assim mesmo houve depois um deslize relatado no 2º livro de Samuel, capítulo 6, onde fala-se sobre uma ocasião em que Davi mandou transportar a Arca da Aliança. Quando os bois que puxavam o carro se agitaram e fizeram a arca pender para o lado, Osa susteve com as mãos. Como que atingido pelo raio, caiu morto no mesmo instante. De acordo com Daniken, a Arca da Aliança estava eletricamente carregada. Os detalhes da construção da Arca da Aliança podem ser lidos com todas as minúcias na Bíblia. Sem necessidade de consultar o livro de Êxodo, lembram-nos de que a Arca da Aliança frequentemente estava envolta por faíscas saltitantes e que Moisés, cada vez que precisasse de conselho e ajuda, se servia desse transmissor. Moisés ouviu a voz do seu Senhor, nunca, porém, o avistou. Quando uma vez pediu a Deus que o deixasse vê-lo, Deus respondeu: Tu não podes enxergar minha face, pois homem algum que me vê permanece em vida. Há duplicações surpreendentes. Na epopeia de Gilgamesh, que se origina dos Sumérios e é muito mais antiga do que a Bíblia, encontra-se a mesma sentença. Nenhum mortal sobe ao monte onde habitam os deuses. Quem olhar para o rosto dos deuses tem de perecer. Em diversos livros antigos que registram partes da história da humanidade, há narrações muito parecidas. Por que os deuses não queriam mostrar-se face a face? O que temiam? Ou a descrição do Êxodo vem da epopeia de Gilgamesh? Também isso é possível, afinal consta que Moisés foi educado na corte real egípcia. Talvez tivesse, naqueles anos, acesso às bibliotecas ou tivesse conhecimento de antigos segredos. Reza a lenda que certo dia Lameque, pai de Noé, voltando para casa, foi surpreendido pela presença de um menino que, pelo seu aspecto externo, em absoluto se enquadraria na família. Lameque levantou pesadas acusações contra sua mulher, Bat-Enosh, e afirmou que aquela criança não se originara dele. Ora, Bat-Enosh jurou por tudo que lhe era sagrado que o sêmen era dele, do pai Lameque, que não era nem de algum soldado, nem de um estranho, nem de um dos filhos do céu. Enoque escutou o relato e mandou Matusalém de volta com a notícia extremamente alarmante de que um grande juízo punitivo sobreviria, atingindo a terra e a humanidade, e que toda a carne seria aniquilada por ser suja e perversa.
O menino estranho, porém, teria sido escolhido para ser o progenitor daqueles que sobreviveriam ao grande juízo universal. Por esse motivo, Matusalém deveria ordenar a seu filho Lameque que desse ao menino o nome de Noé, e assim foi feito. Os pais de Noé estariam cientes do dilúvio e que até o avô Matusalém sabia do futuro cataclísmico e preparado para a horrível ocorrência pelo mesmo Enoque, que pouco depois, segundo o próprio Gênese, desapareceria para sempre sem haver morrido. O que muitos estudiosos da linha de Däniken atribuem a uma abdução. Muitos detalhes realmente chegam a nos convencer. Vale lembrar que são apenas suposições. Mas, e se for verdade? Você concorda com Erich von Däniken a respeito de todas as suas teorias? Comente aqui embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.